Ei, se liga! Você já deve ter se perguntado o que é uma proteína? Bom, para a gente começar a aula de hoje sobre proteínas, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e entender de onde começaram os estudos em cima das proteínas. Lá por volta do século XIX, eles identificaram na clara do ovo uma substância que toda vez que era submetida a alta temperatura, ela coagulava. E logo mais para frente também identificaram essa mesma substância tanto no leite quanto no sangue. E perceberam que na composição dessa substância tinha a presença de carbono, nitrogênio, hidrogênio e enxofre. Bom, hoje a gente sabe que os aminoácidos são as estruturas fundamentais de toda a proteína e que essa sequência de aminoácidos é quem vai determinar a função única de cada proteína. São pelo menos 21 aminoácidos especiais presentes em todos os seres vivos. Dentro desse grupo de substâncias chamadas de aminoácidos, existem os não essenciais, que são aqueles que o meu corpo produz, então não é essencial que eu obtenha ele da natureza. Os essenciais são esses que eu não produzo, o meu organismo ele não tem a capacidade de produzir, ou seja, é essencial que eu obtenha ele de algum outro organismo da natureza. Quando estudada a estrutura de um aminoácido, a gente nota a presença de um grupo carboxila, um radical e um grupo amina. E para que ocorra a formação de uma proteína, o grupo carboxila ele precisa se ligar no grupo amina do aminoácido vizinho. Isso é chamado de ligação peptídica. Ainda não temos uma proteína formada, porque são poucos aminoácidos ligados, por isso que a gente chama de peptídeos e ainda não de proteínas. A gente vai começar a chamar de proteína quando tiver uma cadeia grande de aminoácidos ligados uns aos outros. Conforme esses aminoácidos eles vão se ligando uns aos outros, vai sendo formada a estrutura de uma proteína, que passa de estrutura primária até a estrutura quaternária da proteína. E a gente vai entender um pouquinho. A estrutura primária de uma proteína é quando a gente tem uma cadeia de aminoácidos enfileirados como se fosse um colar de pérolas. A estrutura secundária de uma proteína é quando esse colar de pérolas, essa sequência de aminoácidos, ela começa a ser enrolada como se fosse um fio telefônico. E aí vai passar para uma estrutura terciária da proteína, que é quando essa estrutura terciária, que parece um fio telefônico, ela começa a se enovelar, formando uma estrutura tridimensional dessa proteína. E a partir do momento que essa estrutura tridimensional adquire função biológica, a gente chega no estágio de estrutura quaternária de uma proteína. E aí perguntam, o que faz essa proteína se enrolar? Bom, tem vários fatores que vai fazer com que essas proteínas se enrolem. Um deles são as pontes de hidrogênio, que vão ser ligações entre aminoácidos, e ainda mais o magnetismo entre um aminoácido e o outro vai puxar um aminoácido para perto do outro, fazendo com que essa proteína comece a ter esse enovelamento. Não esqueçam que cada proteína tem uma sequência específica de aminoácidos. Se essa sequência de aminoácidos for modificada, logo a estrutura da proteína também vai ser modificada. Mas e quais as funções das proteínas? As proteínas elas desempenham diversas funções no ambiente. Uma delas é a função catalítica, que são o caso das enzimas, que são tipos de proteínas que aceleram algumas reações. Uma outra função das proteínas é de transporte. As proteínas elas podem se associar a outras substâncias e carregar elas de um lado para o outro, como é o caso das lipoproteínas, que conseguem transportar colesterol na nossa circulação, e a hemoglobina, que é uma proteína presente nos nossos glóbulos vermelhos, que tem a função de carregar gases como o oxigênio. Elas possuem também a função de reserva, já que elas têm uma reserva muito grande de aminoácidos essenciais. Elas também podem desempenhar a função de contração, vendo que a estrutura dos nossos músculos são formadas de proteínas. E além do mais, ela tem a função regulatória, quando a gente percebe que há hormônios de origem proteica, como o caso da insulina e da adrenalina. As proteínas também têm função de defesa no nosso organismo, vendo que os nossos anticorpos têm como estrutura as proteínas. E ainda, por fim, tem a estrutura genética. Quando a gente começa a notar que o nosso material genético, para ser enrolado, ele vai precisar de algumas proteínas que vão ajudar nesse empacotamento do nosso DNA. Mas e como se formam as proteínas?
Bom, isso fica para uma outra aula quando a gente estudar uma estrutura celular chamada de ribossomos. As proteínas elas podem sofrer desnaturação. E não está restrito somente às proteínas esse evento. A desnaturação é quando uma substância ela perde sua função biológica, e isso vai acontecer com as proteínas. E quais fatores que levam à desnaturação de uma proteína? Bom, entre eles a gente tem a temperatura, o pH, a salinidade, solventes como os alcoóis e a radiação. Eu já aproveito para puxar um pouquinho aqui para falar sobre as enzimas, que são tipos específicos de proteínas. E já que elas são tipos específicos de proteínas, elas também podem sofrer desnaturação. Bom, as enzimas são tipos de proteínas que têm como função biológica atuar em cima de algumas reações químicas, acelerando essa reação química. As enzimas elas funcionam como um modelo chave-fechadura, ou seja, cada enzima é específica ao substrato, à substância que ela vai se ligar e fazer com que acelere a reação aplicada àquela substância. Algumas enzimas, para serem ativadas, elas precisam ser ligadas a outros fatores, como por exemplo, substâncias inorgânicas, como os íons, ou a vitaminas. Quando ela se liga a esses íons eles passam a ser chamados de cofatores. Agora, quando essa enzima, para ser ativada, ela se liga a uma vitamina, que é uma substância orgânica, essa vitamina ela passa a ser chamada de coenzima. E aí, se ligando a essa enzima, a enzima ela é ativada e continua a sua ação. Enzimas podem ser tanto de origem animal quanto vegetal. E agora que você aprendeu um pouquinho mais sobre a estrutura de uma proteína, não esquece de se inscrever no canal e aguardar durante essa quarentena por mais aulas. Até a próxima!